Olá, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula hoje é sobre pesquisa operacional e essa aula faz parte da disciplina Métodos de Otimização do DMDC. Oi, grupo! Eu sou a professora Alicia dos Santos Pereira. Meu material, meu site está aqui, caso vocês queiram buscar outros materiais também para poder estudar ou estudar outras disciplinas. E aqui é o meu currículo, outras disciplinas, outros conteúdos. Eu já começo com a foto da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante esse período, a pesquisa operacional ela teve a sua maior ênfase, porque os conteúdos da pesquisa operacional ela já existia antes. Então, ela surgiu aqui durante a Segunda Guerra, quando os aliados eles se viram confrontados com problemas de natureza, seja esses logística, seja essa atrás, também estratégias militares. Você vê aqui logísticas de levar pessoas, né, os equipamentos, a alimentação, as próprias máquinas de guerra. Então, como eles tinham questões para poder calcular que eram de grandes dimensões de complexidade, eles buscavam as resoluções desses problemas através de equipes multidisciplinares, seja essas de matemáticos, físicos, engenheiros e cientistas sociais. Esses cientistas, eles não fizeram mais do que aplicar os métodos científicos que já existiam, mas que não eram tão bem conhecidos, aos problemas logísticos e empresariais da guerra, para tentarem, né, resolverem essas questões complexas. Então, eles criaram modelos matemáticos apoiados em dados e fatos que permitiram estudar, simular e avaliar os resultados hipotéticos de estratégicas ou de decisões alternativas que aqui surgiram. O sucesso dessa metodologia foi tão grande que muitos cientistas, após finalizar esse conflito aqui todo, eles já tinham lugares para poder trabalhar em empresas durante esse grande boom econômico. E nessas empresas eles também resolviam questões, tomavam decisões complexas. Então, a pesquisa operacional, ela surge e vai se desenvolvendo no decorrer do tempo como uma técnica de planejamento e métodos, e com o surgimento dos computadores, teve esse apoio dos computadores que fez com que elas crescessem e disseminassem cada vez mais dentro dos trabalhos das pessoas, nas atividades empresariais, no nosso dia a dia, seja de forma quantitativa ou qualitativa, para que possamos tomar as decisões, sejam de forma individual ou de forma organizacional. A pesquisa operacional, ela tem características basicamente horizontais, porque ela trabalha atividades humanas, ela tem formas e domínios e técnicas e métodos para trabalhar as atividades humanas, também para trabalhar características da área de engenharia, matemática, economia e na área de gestão empresarial. Então é isso. A partir da pesquisa operacional, que foi desenvolvida mais na guerra, passou a ter uma maior investigação desse uso dessa pesquisa operacional para a tomada de decisões. Então, a palavra-chave aqui, o que eu posso falar para vocês, é que tem a ver com a Segunda Guerra, a sua origem, tem a ver com as operações militares para que tivesse um maior desenvolvimento e o uso dessa pesquisa operacional até chegar ao dia a dia, junto com a computação. Teve um físico que começou a ser especialista nessa área e inicialmente, quando a pesquisa começou, ela tinha um enfoque mais quantitativo, mas com o desenvolvimento das atividades, viu que esse enfoque somente não era suficiente. Então, passou-se a utilizar também o quantitativo e o qualitativo como uma técnica que hoje é utilizada dentro da administração. A pesquisa operacional, para ela ter sucesso, é sempre bom que ela trabalhe com equipes multidisciplinares, porque as pessoas que
possuem várias competências, elas auxiliam no processo de tomada de decisão, observando sempre os recursos que a empresa possui de forma limitada. Nenhuma empresa possui recursos infinitos. Todos nós possuímos recursos limitados. Sejam esses recursos de recursos humanos, pessoal, né, logístico, tecnológico, infraestrutura, tecnologia, dentro de um ambiente altamente aberto, que a empresa tem que ir se adaptando a essas mudanças contínuas e pensando sempre, não esquecendo do enfoque qualitativo e quantitativo, com esse pensamento coletivo e colaborativo. Ó, o passarinho voando. Então, a pesquisa operacional é um ramo da ciência administrativa que vai fornecer sempre instrumentos para análise e tomada de decisão. Ó, de novo, de forma quantitativa e qualitativa. E o que é tomar decisão? Nada mais do que identificar alguma coisa que está errada na empresa, não só errada, mas também as oportunidades, para a partir daí solucionar da melhor forma possível. Eu costumo dizer que é mais fácil você otimizar, que é outra palavra que vai ter muito na pesquisa operacional, que é os pontos positivos. Você consegue muito mais resolver as questões positivas da empresa como a oportunidade do que as questões consideradas negativas. Quais são as etapas ou as fases de um processo para utilizar a pesquisa operacional? Primeiro, vocês vão definir, né, a dificuldade empresarial ou a oportunidade, nunca esqueçam disso. Vão elaborar o modelo. Toda vez que tiver modelo, significa uma representação matemática. Fazer a solução desse modelo. Ao fazer a solução, tem que trabalhar com a avaliação do mesmo, observando as experiências, que é um aspecto mais qualitativo. E ao avaliar, você também tem que validar e fazer simulações para depois implementar. Essa implementação ela tem muito mais a ver com os aspectos quantitativos e qualitativos da empresa, porque aqui você valida matematicamente e também qualitativamente para, a partir daí, implementar, observando todos os resultados possíveis. Será que vocês já estão cansados de eu falar tanto? Será? Ó o meu avatar aqui. Vocês estão aí ainda? Não sumam, hein? Participem! Exatamente, não podem sumir não, tem que estar sempre participando dentro das atividades. Vocês estão aí ainda? Não sumam, hein? Participem! Exatamente, avatarzinho. Todo e qualquer processo de tomada de decisão, é necessário que as pessoas que estejam gerindo essa tomada de decisão observem sempre o tempo que tem disponível dentro do processo empresarial, o grau de importância dessa decisão, observando gravidade, urgência e tendência, o que chama de GUT, o ambiente que está sempre mudando e é uma mudança rápida e dinâmica que as pessoas e as organizações elas devem estar se adaptando. A questão da certeza, incerteza e os riscos. A questão dos recursos existentes. Nem sempre os recursos existentes na organização são os recursos disponíveis para poder colocar em prática e aplicá-los. E os conflitos de interesse. Se for empresa grande, geralmente estão relacionados aos stakeholders. Se for uma empresa pequena, geralmente está relacionada ao grupo familiar em qual a empresa faz parte. Pensando nisso, tem uma palavrinha-chave: otimização. Otimização é você ser eficiente, colocar da melhor forma possível, seja de forma a maximizar ou a minimizar. Aqui eu coloquei algumas questões de minimização, que tem a ver com tempo de deslocamento, tem a ver com espaço de estocagem, mão de obra, matéria-prima e outros recursos. Então, você minimiza custo, por exemplo. Agora, maximizar, você vai maximizar lucro. É uma coisa que se faz muito na pesquisa operacional dentro das áreas empresariais. Quando você criar um modelo, ou você cria um modelo só de minimização, ou cria um modelo só de maximização. Nunca os dois ao mesmo tempo. Vocês vão criar separado, mas vocês depois podem confrontar os dois resultados, a depender do que vocês estejam ou desejam
trabalhar. Muitos alunos, pessoas, me perguntam onde é que eu posso usar a pesquisa operacional? Será que ela realmente está no nosso dia a dia? Resposta é sim. Nós usamos, por exemplo, a pesquisa operacional. Eu coloquei aqui alguns modelos só de minimização. Quando a gente trabalha, por exemplo, com logística, né? Para poder entregar o produto no momento certo, na hora certa. Então, os carteiros fazem muito isso para poder fazer essas entregas, os entregadores, as transportadoras, não importando o tipo de veículo ou modal, se é um caminhão, se é um avião, se é um trem, se é uma bicicleta, se é uma motocicleta. E essas entregas, elas podem ser localmente, como pode ser nacionalmente ou em todo mundo, como eu coloquei aqui nessa figura. Um outro exemplo de minimização é a entrega de comidas em delivery, né? Então, eu coloquei aqui algumas empresas. Então, o aplicativo, ele oferece ao empregador os menores caminhos para que ele entregue a comida de forma mais rápida e com qualidade. Uma outra forma também que é muito utilizado é quando nós usamos aplicativos para nos dar uma rota, para chegar em um determinado lugar dentro da cidade. Uma coisa importante que a gente tem que observar, principalmente no Brasil, pensando na insegurança dos locais, é que nem sempre o menor caminho é o mais seguro. Então, não é porque o aplicativo dá o menor caminho que nós vamos seguir aquele menor caminho. Olha aí, atenção aos aspectos que eu falei qualitativos. Uma outra forma também são aplicativos de transporte, né? Então, muitas pessoas querem pegar o busão, o ônibus, seja lá como é que vocês chamam, colocam o aplicativo no celular. Salvador e Feira tem isso. E a partir daí vão ver o menor tempo para que o transporte público chegue ao ponto que está referenciado dentro do aplicativo. Uma outra forma também de buscar isso em estudos de localização empresariais, né? Seja na área industrial, por exemplo, em que a indústria ela geralmente faz os estudos pensando na proximidade, no roteiro mais próximo do seu fornecedor e de sua matéria-prima. Na área agropecuária também é utilizado muito, por exemplo, para poder trabalhar com escoamento de produções. Ou mesmo na área de serviços, shoppings, empresas, elas vão buscar ficar mais próximo dos seus clientes. Uma outra forma de utilizar também a pesquisa operacional, pensando em minimização, eu não falei em maximização, é fazendo a alocação de mão de obra em turnos dentro da empresa, escalas de trabalho, seja de professores ou de diversos funcionários que eu coloquei aqui as mãozinhas segurando os pedreiros, marceneiros. Então, é uma forma de alocar essas escalas de trabalho buscando minimizar dentro dos horários que esses funcionários possuem, que hoje muitos são autônomos. Estou dando um exemplo. Então, assim, a pesquisa operacional, ela nada mais é do que um instrumento de planejamento para a tomada de decisão, observando sempre os recursos empresariais. Eu quero deixar claro aqui essa palavra, os recursos empresariais, porque recursos, quando fizermos as modelagens, tem a ver com restrições e limitações. Dentro do modelo matemático da pesquisa operacional, para assim podermos tomar nossas decisões de forma quantitativa, que ela vai te dar um modelo matemático, mas você vai analisar tudo que está ao redor, observando os aspectos qualitativos. Aqui eu coloquei 3 livros, esses dois aqui eu organizei, Organização, Sistema e Métodos e Hospital da Santa Isabel, são livros organizados. Esses 2 livros, eles trabalham casos práticos de uso da pesquisa operacional. Esse aqui na área de micro e pequenas empresas e esse aqui dentro de rotatividade de leite dos setores do Hospital Santa Isabel. Esse aqui já é um livro mais teórico para poder trabalhar as questões de pesquisa operacional. Olhe, não esqueçam também de ver o filme que está postado no Moodle, que ele é uma introdução também sobre a pesquisa operacional. Ele fala um pouco do que eu falei aqui, talvez algo a mais. Não esqueçam de estudar o material que está no Moodle também,
para poder adquirir maior conhecimento e fazer assim as atividades. E o que eu tenho para dizer para vocês é o que o meu avatar vai falar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima. Veja meus contatos. Muito obrigada. Meus contatos estão aqui ao lado para vocês, caso vocês queiram conversar comigo, né? E pegar o meu material no site e meus contatos. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, porque ficaram assistindo o filme até o final. E vamos nos ver nos próximos materiais, ok? Até a próxima!